Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então, vamos entender o que é um atalaia e a função do atalaia para podermos entender aonde o Espírito Santo ele quer chegar. Então, nesses períodos bíblicos, antigamente, principalmente no Velho Testamento, havia o atalaia, que era uma espécie de vigia, uma espécie de guarda, e esse atalaia, ele se posicionava nas torres da entrada da cidade ou nos lugares altos da cidade, e uma das funções do atalaia era vigiar ali o movimento. E o que acontecia? Se de repente chegava um inimigo, outra nação, e invadisse ali o país, a nação daquele atalaia, no caso, vamos usar o exemplo da nação do povo de Israel, então o atalaia estava lá. E se chegasse outra nação, chegasse os inimigos ali numa guerra, então o dever do atalaia era avisar aquele povo que a cidade, que a nação estava sendo invadida, estava sendo atacada. E como que ele avisava? Através de gritos. Ele saía gritando para o povo: ó, estamos sendo atacados, enfim. E outra forma também que muitos atalaias usavam antigamente, justamente eles ficavam com uma trombeta, e quando eles viam o inimigo atacando a cidade, invadindo a cidade, eles tinham o dever de tocar aquela trombeta. E o povo que escutava aquela trombeta, os gritos, eles entendiam que a sua cidade, que a sua nação, ela estava sendo atacada, que ela estava sendo invadida por inimigos. E aqui Deus, ele falou para o profeta Ezequiel, justamente o pôs como atalaia do povo de Israel. Então Deus, ele transmitia a mensagem para Ezequiel, falava dos perigos para Ezequiel, e Ezequiel, o profeta, por sua vez, como atalaia, ele devia passar aquela mensagem para o povo, para os israelitas, os judeus, enfim. E nos dias de hoje,
os atalaias de Deus somos nós, pastores, bispos, presbíteros, pregadores, todo aquele que anuncia a mensagem, a palavra de Deus, ele é um atalaia. Então, o pregador, mensageiro, o pastor, ele recebe ali a mensagem de Deus e ele tem a responsabilidade de transmitir essa mensagem, assim como dever a responsabilidade do atalaia era alertar o povo, avisar o povo. Assim nós, pregadores da palavra, nós temos essa responsabilidade de avisar, de passar a mensagem da palavra de Deus. E continuando a leitura da palavra, versículo 18, Deus diz o seguinte para Ezequiel: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, Deus estava dizendo o seguinte para o profeta: ó profeta, quando eu te passar a mensagem e você não avisar essa mensagem, não transmitir essa mensagem para o perverso, para aquele que está no mau caminho, você não alertar ali o perverso para ele se converter, para ele sair do mau caminho e ele morrer no mau caminho, morrer na iniquidade, tudo bem, ele morreu. Só que há um porém, profeta: o seu sangue da tua mão eu requererei. Em outras palavras, Ezequiel, se você não avisar, você não alertar o perverso para ele se converter, se você não avisar que ele está no mau caminho e ele morrer no mau caminho, então o sangue dele, a morte dele, eu vou cobrar de você. E por quê? Porque, lembrando, a responsabilidade do atalaia era do quê? De alertar o povo, advertir o povo do perigo. E no caso, a responsabilidade de Ezequiel e a responsabilidade dos pregadores de hoje é nós advertirmos, sabe? Nós avisarmos para que o perverso se converta, para que o perverso abandone o pecado, abandone a iniquidade, abandone tudo aquilo que desagrada a Deus. E se nós não avisarmos, se nós pregadores não alertarmos, então Deus vai cobrar de quem? De nós, porque nós não fizemos aquilo que tínhamos que fazer, porque nós não anunciamos a palavra de conversão, de mudança, de transformação que nós tínhamos que anunciar, que nós tínhamos que passar. Então, isso, até mesmo nisso, nós podemos entender a responsabilidade que o pastor, o pregador do evangelho, ele tem de transmitir a palavra de Deus. Porque se ele não transmitir a verdade e a pessoa não se converter,
converter, a pessoa, melhor dizendo, ela não ouvir a mensagem, então Deus vai cobrar daquele que não pregou o quê? A verdade, a conversão, enfim. Continuando, 19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Agora veja que aqui mudou. Então Deus agora estava dizendo para o profeta, mas Ezequiel, se você transmitir para o perverso a minha palavra, a minha mensagem, se você alertar esse perverso que ele está no mau caminho e ele ouviu, sabe? Ele entendeu que ele está no mau caminho, que ele precisa se converter, que ele precisa mudar de vida, que ele precisa abandonar os maus caminhos e os maus hábitos. E ele, embora tenha ouvido, mas ele insistiu no mau caminho, insistiu na maldade, insistiu no pecado, insistiu na iniquidade, e ele morreu na iniquidade. Então, Ezequiel, eu não vou cobrar de você. Você salvou a sua alma, ou seja, você fez o seu papel, você cumpriu o seu dever, você cumpriu a sua obrigação. Então, até mesmo com isso também, podemos dizer assim que na questão do perverso, ele teve o quê? Uma oportunidade nesse contexto bíblico. Então, não tem como a pessoa de repente ela dizer assim, chegar depois, no dia do juízo final, ela dizer assim, mas eu não sabia disso, Deus, eu não sabia daquilo, eu não conhecia a sua palavra, a sua mensagem, porque diz a palavra que o evangelho será pregado em todo o mundo e depois virá o fim, ou seja, todos terão condições de ouvir o que? A mensagem, o evangelho, a palavra. E na realidade, até mesmo, numa evangelização, quando você convida uma pessoa para ir para a igreja, para buscar a Deus, na realidade, é Deus através da sua boca chamando aquela pessoa, convidando aquela pessoa para ela ir para a igreja, para ela buscar a Ele, para ela entregar a vida dela para Jesus e ela mudar de vida e sair do mau caminho, sair da perversidade e servir a Deus, servir a Cristo. Então, a oportunidade muitos estão tendo. Continuando a leitura da palavra, versículo 20. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, mais uma vez Deus estava dizendo para o profeta, só que note que agora muda. Deus antes falava do perverso, mas agora Deus estava falando a respeito de uma pessoa que até era justa, mas deixou de praticar a justiça e começou
a fazer a maldade. Ou seja, uma pessoa que se desviou dos caminhos de Deus. E também para Ezequiel, a respeito dessa pessoa, estava dizendo: ó Ezequiel, se você não avisar, não alertar a mensagem que eu passei para você falar para ele, e ele morrer, o seu sangue eu vou requerer da tua mão. E por quê? Porque Ezequiel não havia cumprido o seu papel, a sua responsabilidade. Isso iria acontecer se ele não cumprisse. Mas nós sabemos, se você lê o livro de Ezequiel, você vai ver que o homem de Deus, ele cumpria tudo aquilo que Deus passava para ele. E isso aqui também é um alerta para nós. Porque aqui note que Deus, como nós falamos, estava dizendo a respeito de um justo que se desviar da justiça. Então, com isso, Deus está mostrando que se a pessoa não vigiar, se a pessoa ela não tomar cuidado, corre o risco da pessoa, mesmo ela sendo justa, mesmo ela sendo uma pessoa de Deus, mesmo ela estando nos caminhos de Deus, mas se ela não se cuidar, se ela não conservar a vida dela espiritual, então essa pessoa, ela corre o risco de se desviar da verdade, de se desviar do caminho da justiça, de se afastar de Deus. E nós vemos isso hoje. Quantos que de repente não estão afastados dos caminhos de Deus? Quantas são as pessoas que um dia estiveram na igreja e hoje elas já não se encontram mais? E até mesmo de repente possa ser que a pessoa esteja dentro da igreja, mas no mundo espiritual, de repente, ela se encontra longe de Deus, afastada do Senhor. Porque Deus, ele não espera que apenas estejamos na igreja, mas Deus, ele espera que a gente esteja abraçados com ele, que a gente esteja, falando figuradamente, nos santos dos santos, ou seja, que a gente tenha vida com Deus. E a palavra, o alerta, sabe? A mensagem, o aviso do céu serve também para corrigir. Então, quando Deus, ele vê que de repente a pessoa até é justo, é uma pessoa justa, e ela está se afastando dos caminhos de Deus, mesmo dentro da igreja, então Deus, ele vai usar ali o pregador do evangelho, ele vai usar ali o seu mensageiro, o pastor, o bispo, o presbítero, o obreiro, o diácono, enfim, aquele que prega a palavra de Deus. Deus vai usar esta pessoa para pregar a sua mensagem, mandar o seu recado, a sua advertência, a sua correção, para que o justo ele procure voltar para os caminhos do Senhor. Aquele que de repente deixou o caminho da justiça, melhor dizendo, volte para o caminho da justiça e volte a servir a Deus. Então, de certa forma, isso também é um alerta para nós. E até por esse motivo, Jesus, ele disse: vigiai e orai
para que não entreis em tentação. Continuando a leitura, versículo 21. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Ou seja, se o justo, sabe, aquele que está dentro da igreja e ele está afastado de Deus no mundo espiritual, mas ali veio a mensagem do pregador, do pastor, do dirigente, e ele ouviu aquela mensagem. Então, ele voltou para Deus, voltou para o bom caminho, ele saiu da porta larga e voltou para a porta estreita. Ele se firmou, se apegou com Deus de fato e de verdade. Então ele viverá, ou seja, é a vida eterna, a salvação, também a felicidade em viver. E Deus, ele vai ficar feliz com essa pessoa que voltou para o bom caminho. E também Deus vai ficar feliz com quem? Com o pregador, porque o pregador, ele não hesitou, mas pregou a mensagem que tinha que pregar, sabe? Ele não pensou assim, vou pregar que agrada fulano, que agrada ciclano, não, mas vou pregar o quê? A mensagem de Deus, a palavra de Deus. E aqui também nós vimos que o desviado, ele teve a oportunidade, e não só teve, mas agarrou a oportunidade, algo que Deus, ele havia falado do perverso, mas não agarrou que a oportunidade, até ouviu, sabe? Mas insistiu no erro, no pecado. Mas lembrando, ainda que a pessoa seja perversa, ela não tenha conhecido a Deus, mas essa pessoa, ela der ouvidos ao alerta do Senhor, a mensagem do Senhor, e essa pessoa entregar a vida para Jesus, ela será salva, será transformada, será lavada e remida com sangue de Jesus e será uma nova criatura. Amém? Então, esta é a palavra de hoje, a mensagem de hoje, e vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Guarda essa palavra no seu coração. Amém? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na tua santa e gloriosa presença, te adoramos, te amamos, exaltamos o nome do Senhor. Tu és lindo, tu és bonito, Pai, tu és a razão das nossas vidas, da nossa existência, o motivo do nosso cântico, do nosso louvor, Pai. Sem o Senhor reconhecemos, Deus, que nós não somos nada. Pai, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos e tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Tira as pedras de tropeço do nosso caminho, Pai. E, meu Deus, se porventura esta pessoa que me acompanha nesse momento, que ora junto comigo, ela se encontra afastada da tua presença, da tua casa, dá forças para ela, meu Deus, e que ela venha voltar, que ela venha voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, meu Deus. No nome de Jesus Cristo,
Abençoa o teu povo naquilo que eles precisam, necessitam, Pai. Seja na saúde, seja na vida espiritual, seja nas finanças, seja nos negócios, Pai. Seja na família, no casamento, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai, por favor, no nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz!